Olá, alunos, tudo bem? Vamos retomar as nossas aulas de modo remoto. Iniciaremos essa jornada aí com a parte teórica, hoje com o tema da aula sobre a notação musical, um pouco sobre a introdução, um pouco da história da notação musical. Antes de tudo, eu peço que você pegue o seu caderno, anote o nome da nossa disciplina, a data de hoje, o tema da aula e mantenha esse caderno com você, porque vai ter períodos que eu vou pedir para você fazer algumas anotações que servirão para você realizar as atividades que vão ser propostas e também vai servir de base para estudos futuros avaliativos. Então faça aí isso que eu acabei de te pedir. Outra coisa, assim que você terminar de assistir essa aula, você deixa lá no chat da nossa classe o seu nome, ok? O seu nome lá e confirmando a professora assistir a aula e faz também, vai ter lá o formulário e no final da aula eu vou estar explicando melhor, ok? Então vamos lá. Notação musical. Como se escreve? A música é uma linguagem sonora, assim como a fala. Pense você em um recital de poesia onde o poeta apenas olha para o texto e não fala nada. Seria possível esse poeta dar aos seus espectadores a graça de contemplar a sua poesia? Não. Por quê? Se ele não pegar o seu poema e lê-lo para que todos possam, saborear esses poemas, não vai haver como prestigiar o trabalho desse poeta. E para ele fazer isso, ele precisa da escrita, ok? E se der esse poema, digamos que temos um poeta português e damos para ele um poema para ele ler em aramaico. Se ele não dominar essa língua, ele não vai conseguir falar. Tanto é que vários poemas são traduzidos para várias línguas para que todos possam, os poemas de Shakespeare, por exemplo, traduzidos para que todos possam ter essa apreciação dessa obra. Mas vamos lá. Vamos analisar alguns pontos acerca da notação musical. Antes disso, vamos entender uma coisa. Aqui eu tenho símbolos numéricos de várias civilizações, ok? Do babilônico até o árabe moderno de hoje. Embora a gente ache que todos esses números aqui vão ser entendidos por todos, por exemplo, pode ser que um chinês que ainda mantenha as suas tradições e não tenha se adaptado à modernidade, não entenda a nossa simbologia numérica. Nós herdamos dos romanos essa numerologia aqui e ainda empregamos em muitas coisas, muitos artigos de constituições, de leis, usam os algarismos romanos para expressar, mas nem todo mundo domina o algarismo romano, até 10 ainda consegue lê-lo, discernir, passou dos 10 já começa a dar um bug na cabeça. Por quê? Porque não são linguagens que está acessível para todos entenderem. Como também as letras, aqui eu coloquei, tem outras civilizações, tem o grego antigo e o grego de hoje, que se assemelha com a nossa escrita de hoje, que a gente herdou, né, que veio lá desde a Idade Média até hoje, onde você vê também aqui tem alguns nomes, objetos, animais, em que, dependendo das civilizações, está totalmente diferente, o que nos mostra que não há uma universalidade. Tanto é que nós hoje temos, muitos de nós correm atrás para aprender o inglês, por quê? Porque a gente quer dominar uma outra língua de um outro lugar. O mandarim é um idioma bem difícil, mas alguns buscam, por quê? Porque a linguagem através das letras não é universal. Mas a música, ela já tem esse diferencial. Mas vamos seguir. E a música? Como que essa linguagem, que a professora está acabando de dizer que ela é universal? Então vamos lá. Os sistemas
sistemas de notação musical existem há milhares de anos. Cientistas já encontraram muitas evidências de um tipo de escrita praticada no Egito e na Mesopotâmia por volta de 3000 a.C. Então aqui nós temos uma imagem de um papiro grego com a notação musical que alguns arqueólogos encontraram. Não dá para discernir direito, mas os estudiosos da área observaram que era uma melodia, que tinha sons, que tinha parte A, parte B. Então, assim, já tinha essa noção de organização. Então, sabe-se que outros povos também desenvolveram o sistema de notação musical, não só numérico, não só em letras, mas também na notação musical. Em épocas mais recentes, né, como é o caso dessa civilização grega. Aliás, os gregos são um povo assim que está de parabéns. Então, esse é um fragmento de papiro antigo com uma notação musical. Então, nesse momento, eu preciso que você registre. Como eu estou gravando essa aula, eu vou ler esses tópicos. Na nossa aula ao vivo, eu vou esperar vocês escreverem ou então a gente vai pedir para vocês acessarem depois. Mas eu vou explicar e tentar, eu vou ler para explicar para vocês entenderem melhor. Mas isso eu quero que você mantenha registrado no caderno. Existem vários sistemas de leitura e escrita musical. Que são utilizados. A escrita permite que músicas sejam executadas, preservadas e recriadas. Vou ler tudo e explico geral. A escrita dá ao intérprete a oportunidade de expressar a música tal qual o compositor escreveu. Ou seja, se alguém pega esse fragmento de papiro e consegue extrair algum símbolo que se assemelha com o que temos hoje, dá para interpretar. Nós temos obras de vários compositores, vou usar o que é mais conhecido de nós, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, esses. Por que ainda hoje as obras deles são famosas, são trabalhadas, são estudadas? Por causa desse sistema de leitura e de escrita. Existem vários, porque nós temos a escrita musical na questão de figuras rítmicas e também temos a escrita musical através de símbolos de letras que representam cifras, que são feitos em acordes. Então, assim, tem cada um tipo de colocação. Ok? A escrita permite que essas músicas sejam executadas da forma tal como ela é. E não importa se esse intérprete é aqui do Brasil, é lá do Japão, é dos Estados Unidos, a gente pode colocar no estúdio. Vamos montar uma orquestra e eu quero o Yo-Yo Ma, que é um grande violoncelista não sei se ele é coreano ou é japonês, agora no momento eu não vou lembrar. Eu quero um grande violinista e pega assim só os grandes ícones que tocam em grandes orquestras famosas, colocam todos eles no mesmo estúdio, deem as partituras, eles vão tocar juntos de forma harmoniosa. Eles podem muitas vezes não conseguir se comunicar na questão verbal, na questão do dialeto, mas em música eles vão se comunicar normalmente. Esses sistemas de leitura e de escrita, elas são utilizados para representar graficamente uma obra. A escrita permitiu que muitas músicas compostas antes do aparecimento dos meios de comunicação que nós temos hoje, modernos, ela surgiu para que pudessem ser preservadas e recriadas, ou seja, quando eu estava estudando a história da música, tem muitas obras de Mozart que elas foram encontradas, preservadas,
E eu já contei, eu não sei se eu falei, né, na turma de 6º ano, mas o Mozart, ele tinha problemas até mesmo de obter o papel para escrever suas músicas. Muitas vezes ele trocava composições por papel, porque papel era difícil. Hoje em dia a gente tem, mas na época dele não. E grandes obras de Mozart foram escritas e muitas vezes diz a história que ele estava em certa feita num bar e escreveu num guardanapo um trecho de uma obra e ele foi para casa e quando ele lembrou ele voltou correndo e pegou, ainda bem, né? E isso foi só uma das grandes histórias que nós temos aí no decorrer da vida. Então, a escrita tem essa possibilidade. Então, nós podemos dizer assim que a escrita musical, a leitura musical, a notação musical, ela é uma linguagem universal. O inglês não é, porque nem todo mundo fala inglês. Ah, professora, mas nem todo mundo consegue ler fluentemente uma partitura. Ok, concordo com você. Mas se propor a estudar, vai ler fluente. Qualquer pessoa reconhece a clave de sol, qualquer pessoa reconhece a clave de fá, conhece os símbolos musicais, por isso que eles são utilizados em vários lugares, até para enfeite. Por quê? Porque ele tem essa possibilidade de universalidade. Então aqui nós temos um trecho original da Nona Sinfonia de Beethoven. Então aqui os estudiosos obtiveram, né, nos rascunhos de Beethoven esse trecho musical. Veja que aqui é o original, então ele tinha uma expressividade assim muito agressiva. O Beethoven, ele tinha essa personalidade assim bem marcante, uma personalidade forte, ainda mais em decorrência do problema de surdez que veio acometê-lo já no final dos seus dias. E aqui nós temos uma atual, de maneira simplificada, onde qualquer músico, não importa a nacionalidade, vai saber interpretar e, consequentemente, ler essa partitura. Muitos de vocês já tocaram a Nona Sinfonia. Se você pegar a flauta aí, você olhando aqui, você já sabe a posição dessas notas, porque essas notas são as notas da escala natural. Então você toca, você sabe que aqui é um Mi, aqui é um Mi, aqui é um Fá, porque você já estudou, você já está acostumado, já está familiarizado. Aqui em cima eu tenho um outro tipo de notação musical, que é chamada as cifras. Isso aqui é para quem estuda a harmonia. E essas de baixo é para quem estuda, quando elas estão assim sozinhas, melodia. Mas se eu colocar mais um grupo aqui, ó, na sequência, vai se tornar também harmonia. Mas isso aí é um tema para uma próxima aula em um outro momento. O que eu quero que você entenda é que uma partitura como essa aqui, a pessoa entendendo, sabendo o posicionamento das notas, lembrando tudo certinho, o valor dela, quem é ela, qualquer um vai conseguir tocar. Agora, eu preciso que você vá lá na nossa sala de aula, vai ter lá um formulário da Google com perguntas a respeito da nossa aula de hoje, tá bom? E não esquece de deixar seu nome lá no chat, professor, assistir a aula, para eu poder registrar aqui, porque agora eu vou registrar as pessoas que estão presentes nas aulas ao vivo e as pessoas que fizeram o seu acesso remoto depois, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.